O próximo assunto tem a ver com o que a gente comentou agora. O Ministério Público Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra 3 deputados bolsonaristas eleitos para a próxima legislatura que usaram as redes sociais para apoiar os atos criminosos em Brasília no domingo. A ação é direcionada contra os deputados Silvia Wayampi, eu não sei exatamente como é que se pronuncia, do PL, Clarissa Tércio, do PP, e André Fernandes, do PL. O Ministério Público Federal sustenta que as postagens dos parlamentares podem incitar a prática de crimes e tentativa de abolir, mediante violência ou grave ameaça, o Estado Democrático de Direito. Além desse pedido da PGR, o Grupo Prerrogativas, que é integrado por juristas e advogados, também foi ao Supremo requisitar que 6 parlamentares sejam impedidos de tomar posse em fevereiro por suposto apoio aos atos criminosos. Então vamos ao debate. Hélio, a gente está vendo aí que parlamentares eleitos agora, que estão chegando, que nem sequer são tão conhecidos assim em todo o país, tem alguns que têm um poder nas redes sociais, no seu local, eles estão sendo envolvidos aí nessas ações. Eu acho perigosíssimo se decidirem que eles não podem assumir o mandato dele. Óbvio que teria como você chegar a essa conclusão se houvesse realmente algo grave. E aí eu não sei exatamente o que eles fizeram, o que botaram nas redes sociais, mas vou colocar alguns exemplos. Se ele vai e posta lá, parabéns patriotas, filmando um ônibus que está indo para Brasília, isso não deveria causar problema algum, porque ele não sabe nem o que esse pessoal vai fazer em Brasília. Não, estou presumindo. Se ele coloca lá, dá parabéns por um vídeo das pessoas em cima lá da marquise do Congresso Nacional, eu também não vejo problema algum. Ele não está incentivando ninguém a fazer nada ilegal. Agora, se está lá um vídeo das pessoas dentro do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, depredando, e ele fala, isso aí, vamos lá, vamos todo mundo lá nos unir a esse negócio, aí foi para um outro nível. Eu acho que isso sim é incitar um crime, que é bem diferente de torcer, de colocar um filme da situação. Eu vejo que são completamente diferentes as situações. Normalmente, se não é o caso criminal, como eu estava citando, de você realmente incentivar uma depredação, invasão, etc., a solução que o Congresso costuma tomar é lá quebra de decoro, regimento interno, uma punição interna ao Congresso Nacional, e não deixar a pessoa que foi eleita, que representa centenas de milhares de brasileiros, ou milhões, assumir o mandato dela. Aí eu acho que é completamente desproporcional. Fux. Eu acredito que essa questão da normalização da violência e de uma série de comportamentos adotados aí nos últimos anos, principalmente por seguidores dessa direita radical, e que parte dos quais se expressaram aí dessa forma absurda no domingo em Brasília, é fundamental e tem que ser algo que esteja... é fundamental que não ocorra, né, essa normalização, e é fundamental que possa haver essa conversão desse grupo para isso que o Joel chamou de democracia, tá certo? Agora, eu gostaria de lembrar, Felipe, se você me permite, que considerando isso, considerando que é fundamental trazer esse pessoal para as fileiras da democracia, eu gostaria de lembrar que há também radicais de esquerda no Brasil, e que representam milhares e milhares de pessoas, e que não estão sendo consideradas nessa tal normalização da violência. Esses radicais de esquerda, eles formam grupos de black blocs, eles invadem assembleias legislativas, depredam assembleias pelo Brasil e legislativos pelo Brasil afora, eles ocupam propriedade privadas de terceiros, eles ocupam prédios urbanos e terras urbanas que pertencem a indivíduos sem qualquer legitimidade.
Isso também é algo que precisa ser levado em conta na normalização dessas atitudes radicais. Porque durante muitos anos isso ocorreu, e o que a gente via na hora que eram presas pessoas que quebravam o Congresso Nacional, que quebravam as vidraças do Congresso Nacional, que pichavam monumentos em Brasília e em outras cidades do Brasil, era a formação de uma fileira de deputados do PT e do PSOL pedindo para liberar o pessoal, porque aquilo era crime de entidade social, que aquilo não era crime, que aquilo era manifestação social, que aquilo era uma manifestação de reivindicação social. Então a gente precisa passar, se é para parar de normalizar a violência, e é para parar, na minha opinião, a gente precisa parar de normalizar a violência dos dois lados. Porque hoje o Guilherme Boulos, deputado Guilherme Boulos eleito, que foi que é líder do MTST, o Movimento Sem Teto, ele é um dos maiores ocupadores de prédios urbanos do Brasil. Ele é um dos maiores promotores de prédios urbanos e terceiros, privados. Posso fazer um comentário, Fux, ligado a isso? Fux, eu acho que é bem relevante, sim, essa discussão de até que ponto vai essa coisa da ocupação dos prédios e tudo, mas sem teto, ocupando um prédio vazio porque querem direito à moradia, e podemos ser contra isso, podemos discutir isso, é muito diferente de um grupo de pessoas vandalizando o Congresso para dar um golpe de Estado. Sobre o que estão falando aqui dos representantes, dos deputados, para mim parece claríssimo. Eu não sei se vai ser um crime, não sei se vai ser criminal, que a pessoa tem que ir presa, isso é uma outra discussão, mas que é incompatível com ser um mandatário eleito no nosso país, é totalmente incompatível com defender a mobilização que levou à destruição de obras, a vandalismo total do prédio e a um movimento abertamente, declaradamente golpista. Hélio, quando o ônibus estava indo para lá, você pode dizer, tá, então o deputado que foi a favor disso não era corresponsável pelo vandalismo, ele não sabia do vandalismo, mas ele sabia o que o ônibus pedia, não sabia? Ele sabia que o ônibus pedia um golpe de Estado no nosso país, como vem pedindo há 2 meses. Qualquer deputado que confraternizou, que elogiou, que incitou, que estimulou grupos pedindo um golpe de Estado no nosso país, tem que, com toda a certeza, perder o seu mandato. Mas eu digo uma coisa, que não seja pelo judiciário, Congresso, deputados do nosso país, botem a mão na consciência, defecaram no prédio do Congresso Nacional, destruíram, roubaram obras, quebraram tudo, porque não aceitam a democracia, não permitam que colegas seus tenham avalizado, tenham apoiado tudo isso. Votem e cassem o mandato ou impeçam a posse dessas pessoas. Mas que seja, acima de tudo, o Congresso. Porque na resposta... Porque é ridículo estar num país em que o único órgão que responde a isso, porque devia ser evidente, mas o único que responde é o Supremo Tribunal Federal. E isso está criando um problema para o país. O Supremo agora faz tudo. Às vezes exorbitando. Às vezes exorbitando. Congresso, tome essa responsabilidade. Faça o seu trabalho, deputados. Conselho de ética, por exemplo, lá não anda, né? Cadê? Os processos, eles aparecem de cada lado, como existe de cada lado, aí ninguém vai à sessão. A gente já mostrou até sessões vazias de comissão de ética e aquilo não tem andamento. Hélio, rapidinho, que o Felipe tinha levantado o dedo antes. Bom, só para comentar rápido o que o Joel está falando, eu acho que a gente não pode criminalizar um sujeito que não sabe se vai cometer um crime ou não. Porque aí você está violando o direito da manifestação. Ele pode achar que o pessoal vai fazer uma manifestação possível. Eu entendo perfeitamente. Mas era por um golpe de Estado. Ele está pedindo um golpe de Estado. A distinção da responsabilidade moral, política e da responsabilidade jurídica. Ele sabe que a responsabilidade criminal é mais difícil de conseguir. Exato. Agora, também precisa ser colocado nessa discussão o fato de que muitos se fazem de sonso sobre a questão jurídica e já usam mecanismos preventivos para não serem responsabilizados do ponto de vista jurídico. Mas aí é papel da política e das ideias, você punir a reputação da pessoa. Não, a gente tem o repúdio moral a quem, de uma maneira cínica, dissimulada, acaba estimulando o caos, que depois se concretiza sem que ela manche as mãos, justamente porque fez isso de uma maneira dissimulada. Eu acho que é um ponto também que precisa ser colocado e, claro, cada caso vai ser avaliado. E vai ser punida. O ponto é punida de uma forma ou de outra, mas passar da punição de ideias por uma punição criminal, que a pessoa não foi criminal, aí isso é o perigo.
E é um perigo grave que a gente precisa dizer hoje, porque se a gente vai para essa caça às bruxas, isso vai trazer outras consequências futuras. É por isso que a gente precisa falar agora, não pode tentar misturar tudo num negócio só. Esse é o ponto. E talvez isso seja um ponto que deveria ser tratado no Congresso Nacional, porque não é necessária a prova criminal para que dentro do Congresso Nacional haja um repúdio com eventuais punições para aqueles que se comportam dessa maneira. Claro que em decisões colegiadas, por parlamentares, etc. E é isso que não acontece. Felipe, eu acho que você queria falar sobre a comparação de extremismo de direita e de esquerda. Diga. Não, eu levantei a mão primeiro com todas as vênias ao Fux, que é uma pessoa que eu admiro muito. Há uma falsa equivalência, acho que o João já mencionou até, entre invadir um prédio com ninguém dentro e invadir os 3 prédios dos 3 poderes e promover uma quebradeira e um golpe de Estado. Claro que é uma falsa equivalência, não dá para comparar isso. E sim, existem radicais à esquerda, radicais à direita, mas quem tem mandatos são os radicais da extrema-direita. E esses deputados, que é o nosso assunto, que é a nossa pauta, 3 deles, pelo menos, Felipe, pelo menos 3 deles estavam lá nos atos e gravaram, produziram provas contra si mesmos, porque fizeram selfies, fizeram vídeos no meio desses manifestantes, pelo menos 3 desses deputados eleitos. Eu concordo que deve haver uma solução dentro da política, dentro da Comissão de Ética, que não anda realmente, mas quando a justiça é provocada, e ela só age quando é provocada, é preciso que ela haja realmente. E antes de serem deputados, essas pessoas estão cometendo crime como os outros que estão aí. Elas não são deputadas ainda, e mesmo que fossem, estão cometendo crimes comuns. Essas pessoas, deve haver algum mecanismo legal que as impeça de assumir o mandato, porque não é possível que representantes do povo brasileiro coadunem com esses atos, incentivem esses atos, essas imagens que a gente está vendo agora. Isso não é possível. Isso sim é contrademocrático. Isso é normalizar a violência que a gente está fazendo. Eu concordo que a gente precisa de uma solução política, passando por comissão de ética e etc., mas enquanto isso não é possível e a gente não tem realmente essas condições políticas necessárias para fazer isso, acho que a mão forte da justiça, nesse caso, tem que agir mesmo e urgentemente. É urgente que a justiça haja contra esses deputados, contra os incitadores, aqueles que têm acesso aos meios de comunicação, contra os financiadores, na mesma proporção. Porque se não for agora, a gente vai continuar nessa espiral o tempo inteiro. E aquilo que o João falou de fora da realidade também vai continuar, porque uma coisa alimenta a outra. Então, isso é muito urgente, é muito grave, e eu não vejo outra maneira, nesse momento, que não seja via judicial. Obrigado, Felipe. Quando eu vi esse caso dos parlamentares recém-eleitos, que agora já são alvo de um pedido de abertura de inquérito ao STF, feito pela Procuradoria-Geral da República, quando eu vi aquelas mensagens e os primeiros repúdios, eu lembrei da célebre frase de Ulisses Guimarães: se você acha esse Congresso ruim, espere o próximo. Qual é a expectativa de vocês para esse próximo Congresso? Vai ter muito ruído? Quem quer falar? Eu posso falar sobre Diga, isso, Fux. Eu tenho pensado sobre isso. 1 minuto, a gente está com muito pouco tempo. Olha, eu acredito que ele será um Congresso mais hostil ao presidente Lula. Posso estar enganado, eu não tenho informação detalhada de todo mundo que está lá, mas por tudo sobre o qual eu me informei desde a eleição, me leva a ter essa percepção. Acredito até que possa haver negociação política, acordos, etc. Mas, de qualquer forma, eu acredito que vai ser mais hostil.